Alan, se a gente for trilhar, desculpa, se a gente for, de repente, fazer uma escala, nós temos um cenário no Rio de Janeiro, eu sou de São Paulo, moro aqui há 10 anos, e é muito assustadora a diferença. Tá? Eu digo para meus amigos de São Paulo o seguinte, o cara fala, não, mas o Rio é muito violento. Eu falo, não, você está enganado. Eu falo, por quê? Eu falo, porque a maior violência é entre eles. Isso é chocante. Mas não é necessariamente maior conosco. Talvez o paulistano, em relação ao bandido, você tenha a mesma dificuldade do carioca. O que é muito chocante é a guerra entre eles. E a gente não está participando disso. É claro que pode ter uma bala perdida, uma merda, mas no geral a gente não participa. Só que nós temos um caminho, né? Quando eu era mais moleque, eu sempre ouvi o seguinte, lá de São Paulo, né? Eu ouvi o seguinte, ó, lá no Rio, o carioca aceita super bem o bicheiro. Porque ele faz bem para a comunidade, ele só quer que jogue o joguinho dele, e a própria polícia também não liga muito porque eles não dão trabalho. Mas eles são os principais contraventores do Rio de Janeiro. Tá bom. Aí passa um pouquinho, vem traficante. Então, esses daí não tem nenhum benefício, não é uma coisa tão, né? Isso é errado pra caralho, aí a polícia tem que se... Tá, aí vem a milícia. E aí depois da milícia aí vem PCC, etc. O PCC é quase que uma empresa, né, de organização e tal. E essa escala vai mudando, né? Porque aquilo que um dia foi a grande problema passa a ser quase que um detalhe. Se você tivesse que botar esses problemas numa escala, como é que você priorizaria? Qual que é o grande problema? Qual que é insignificante? Qual que é desses todos que eu listei? Eu acho que o grande segredo de uma polícia forte é uma polícia equilibrada. A polícia tem que combater, como eu comecei aqui contigo, desde o crime que atinja a população, que é o crime de pequeno e médio potencial, que é o furto, o estelionato, o cara que entra na tua casa, toma seu celular, vai para a tua bicicleta, você leva, que pode virar um roubo, até um latrocínio se você reagir. E você tem o crime organizado, que você também tem que combater. Você combate a máfia da contravenção, a máfia da milícia e a máfia do traficante. Para mim, crime organizado é crime organizado e você só vai saber o nível de periculosidade quando você for lá resolver e prender os caras. Aí você vai entender se realmente eles são menos ou mais perigosos, mas são todos crime organizado. E com relação à última parte, que é a lavagem de dinheiro e mercado de capitais, que você também tem crime de corrupção, aquela coisa toda. Então, o que é o segredo de uma polícia? Você trabalha tudo. Eu não tenho... Qual que eu tenho que trabalhar? Por que o cara que rouba a sua família é menos importante do que o crime organizado? Talvez esse cara te mate mais do que o traficante que, como você mesmo falou, está longe da sua casa. Então, essa é a questão. A questão é equilibrar. É você dar, assim, a missão, por exemplo, delegacia de bairro. Você não precisa prender o traficante, você não precisa prender o grande negócio, ou não precisa, não, você até precisa, mas não é a sua prioridade. Sua prioridade é garantir o ir e vir, que aquele bairro tenha segurança. Então você foca nos pequenos e médios. Já quando você vai para as delegacias especializadas, que é roubos e furtos, automóveis, carga, armas, essa não, essa já tem que me dar uma investigação desse crime organizado. Então assim, se eu conseguir fortalecer os dois lados, eu vou estar fazendo uma polícia boa. O que acontecia antes, que a gente só trabalhava o crime organizado. E aí você deixava a população. Então, esse equilíbrio que eu busquei. Então, para mim, eu acho que todos têm a sua dificuldade. O que está hoje, por exemplo, você vai me falar assim, a questão de fuzil no Rio de Janeiro. Se eu tirar as drogas do Rio de Janeiro hoje, vou continuar com o fuzil, sabe por quê? Porque hoje o tráfico aprendeu com milícia a cobrar taxa. Eles cobram gás, eles cobram taxa de internet, taxa de gatonete, taxa de transporte alternativo, de mototáxi. Então, assim, esse faturamento deles hoje é 70% do lucro deles. Os outros 30% são faturamentos com a venda de droga, que você tem que trazer de outro país, atravessar o país, pagar o cara que vende, comprar arma, pagar... Então, assim, você tem milícia que não vende droga e tem que ter fuzil, senão o cara toma o território dele. Então, hoje, o problema do Rio de Janeiro é controle de território. Muito mais do que drogas ou qualquer outro tipo de atividade criminosa. O que você precisa? Controlar aquele território. Se você controlar aquele território, não precisa ser todos, mas nos grandes que você tem uma dificuldade maior nas operações, eu acho que você vai ter um Rio de Janeiro bem melhor.